Fala pessoal, salve, salve, simpatia, mapa da Copa na área, episódio 25 da temporada 4. Chegamos, mais um. Temporada 4. E a gente tá marchando firmemente para o episódio 5, para a temporada 5. Temporada 5. E a temporada 5 terá loucura, dentro cara. dela uma temporada 6. Já vou te antecipar isso. Não tem mínima condição, não tem mais saúde pra isso. A temporada 5 sobre a Copa, imagina. Ah, a sim. nova Copa. Não, temporada O mapa da Copa. Não, calma. Da Copa. Calma. Né? Calma. A temporada 5 vai começar falando da Libertadores da América, como sempre. Libertadores? Porém, nós Sorteio, teremos uma aquela temporada 6 dentro da temporada 5 Só sobre Copa. só sobre Copa. Não, é Todos os grupos, todas as seleções, 48 seleções. Sim, mas não Por tem exemplo, espetáculo. eu vou... Nascemos assim, né? Sim. Não, mas eu não tenho saúde pra fazer um podcast sobre Copa do Mundo, sobre exemplo, a Libertadores. o raio-x de Azerbaijão e Curaçao. Isso. Isso. E eu vou de Jordânia e Nova Zelândia. É isso aí. E aí a gente deixa pro Felipe Duarte as principais. Isso. Ontem o O Montiel... Munari vai falar só da Argentina e do Boca. O Vitor Roque perguntou Boca vai jogar pro Copa. Montiel qual era o nome dele. Quem que falou isso? O Vitor Roque, esse rapaz aí que aparentemente não tem um título na carreira ainda, que Tigrinho. perguntou pro Montiel quem é o Montiel. Montiel é Falaremos o mais, cara né, que sobre bateu o o Vitor pênalti que decidiu a Copa do Mundo. Só Falaremos mais sobre o Vitor Roque em seguida. Sabe isso. que A geração de futebol meus brasileiro, os colegas jogadores, tem umas catalães- cabecinhas, né? os meus É. colegas catalães acharam o máximo o apelido Tigrinho. Tigrinho. E eles perguntavam todos os dias, e o Tigrinho? O Tigrinho? Porque não tem a questão de apelido, tem assim, mas não é. E o Vitor A Roque... Espanha poucos tem, né? Ali, É. sei lá, Não Chave, Nessa, não tem um apelido, um Não. apodo, como Não, falam. apodo não. tem. Mas na Argentina tem. Como é que é o nome do nosso... Mas é que o- Ele pelado. Pelado. Mas só pra completar, é que o Vitor Roque aqui não era Tigrinho. Ele chega Não na era. Espanha com essa história do Tigrinho. É. Né? Que o Não pai era dele quê? jogava bola e era Tigre. E por isso ele é Tigrinho. Mas enfim. É igual o pai do Neymar, que o Neymar é nosso- Neymar Júnior por causa do pai dele jogar bola. Ninguém nunca viu o pai dele jogar bola. Não, mas virou um grande empresário. Sim. É. Mas não é de Neymar, não Não é é. de Vitor Roque, não é do Tigrinho e nem do Tigrão. Nós É vamos de um falar atacante de... bom, né? Márcio Tigrão. Não é. Era de um atacante que era muito bom. Era muito bom. Isso. Ramon Dias é o nosso tema do episódio 25. Dias. Rufem os tambores. Ele Atenção, veio. torcida colorada, preparem-se. Bem-vindo. Deem Ramon. play, curtem e compartilhem, porque agora nós vamos falar tudo. Tudo o que você não sabe sobre Ramon Dias. Treta com o Maradona, carreira, clubes, D'Alessandro A e muito infância, mais. a infância. Ah, tem sobre a infância dele? Muito mais. Boa. Tem bastante sobre- coisa. Não sei, me explica então sobre a infância dele. O Ramon Dias, Léo Ele e pelado? Munari, que eu defino como o Vanderlei Luxemburgo argentino. Atualmente. Não. 66 anos. Ele O é Ramon ganhou Libertadores, o Luxemburgo nunca ganhou Libertadores. Mas, Brasileirão, ele é um vários técnico- Brasileirão. ele é um E técnico- O Luxemburgo treinou o Real Madrid. Treinou e O fracassou. Ramon Dias também não? Não. Não. né? Não foi. O Mas Ramon Ramon Dias fracassou no Real Treinou na Arábia Saudita. Isso. Não, treinou no monte na lugar no Argentina, Paraguai. Paraguai. Na Treinou seleção Inglaterra, paraguaia, na Inglaterra, Inglaterra. segunda Na Inglaterra, divisão. uma passagem divisão. muito Terceira maluca divisão. pela Inglaterra. Aham. Enfim, 66 anos. É um técnico da velha guarda que se reciclou trazendo para sua comissão profissionais jovens como o filho dele, o Emiliano, que é quem dá o trabalho no dia a dia, que é quem monta os treinos, que é quem fala com os jogadores. Ramon Dias é uma espécie de manager. Ramon Dias virou muito o que o Filipão foi no Grêmio. Uhum. Que o Paulo Turra é quem dava os treinos, o Paulo Turra é que montava a semana e o Filipão tinha a palavra final. E as decisões maiores eram do Filipão, as decisões menores do dia a dia, a comissão ia tocando. Ele chega... O São Paulo tentou fazer isso uma vez com o Mancini. Eram dois técnicos, assim, meio que no mesmo nível. Não só que era o um Leão? manager. Não, O Autuori, Mancini não era? e o Autuori, talvez. Eu vou dar uma pesquisada. Pode seguir aí, Léo, desculpa. Mas enfim, o Ramon Dias chega com o Emiliano, que é seu auxiliar, e mais 2 assistentes argentinos, um analista de desempenho e um preparador físico brasileiro, Diego Pereira, um carioca que tentou ser jogador no CFZ do Rio, não conseguiu, foi estudar, algo que o Munari, por exemplo, fez, né? O Munari tentou ser jogador, não conseguiu, foi estudar e hoje trabalha aqui conosco. Vai trabalhar em clubes da segunda divisão do Rio, clubes menores do Rio. Estava no Flamengo, na base do Flamengo, quando o Jorginho, tetracampeão, o leva para o mundo árabe. 10 anos de mundo árabe. E lá ele conhece o Ramon Dias e o Emiliano, trabalham juntos no Al Nasser, do Emirados Árabes, e depois no Al Hilal. Eles são campeões, né? No Al Hilal. Sim, duas Uhum. vezes. Duas vezes. Ganha uma... Copa da... Ele foi e do Rei voltou. lá. Campeão da Arábia Saudita duas E vezes. campeão da Copa da Ásia, É que porque ele o tem- Ramon Dias estava no Mundial de Clubes, né? Não, mas a Copa da Ásia não foi ele. Ele vai depois. Mas ele é campeão saudita em 17, depois ele sai, volta em 22 e é de novo.
Ele E teve aí duas passagens. o Diego Pereira entra na comissão dele, vem para o Brasil com ele para fazer o primeiro trabalho. Na verdade, ninguém lembra, mas o primeiro time a contratar o Ramon Dias é o Botafogo. Isso. É. E ele não treina, né? E ele não treina. Vem o filho, Isso. o Ramon Dias tinha um problema de saúde e a gente estava no meio da pandemia Era a também. pandemia, 2020, e o Ramon tinha que fazer uma operação no Paraguai. Isso. E aí, pela questão de saúde, se esperava que ele voltasse mais cedo, ele demoraria meses para retornar, e o Botafogo resolveu ele foi antecipar... demitido antes de assumir. Exatamente. Foram 3 jogos só, e perdeu os 3 jogos. Isso. E aí, Mas aí com o Emiliano. depois o Vasco, o contrato em 2023. 3. E isso é o curioso da trajetória do Emiliano. Ele chega ao Vasco em julho e cai em abril. Ele chega ao Corinthians em julho e cai em abril. Uhum. Então, assim, os dois trabalhos foram e mais ou menos na mesma data. São 9 meses de trajetória. Só que a gente precisa também lembrar que no Brasil é normal, né? Nós estamos agora na 24ª rodada do Brasileirão. E pro Inter mais normal ainda, né? Todos os anos é sempre contrata um É, o técnico em Inter tem julho, o- no outro ano cai de novo. O Inter tem né? sempre o rei da Agosto. primavera. Na 24ª rodada do Brasileirão e só 5 clubes não trocaram de técnico. O Palmeiras, que nunca Quais são? troca. O Palmeiras, Curiosamente, quase todos do Flamengo. G6, não é? o Flamengo, que tem o Felipe Felipe Luiz, Luiz. tá bem. O Cruzeiro, Cruzeiro. que... O Léo Jardim. O Léo Jardim. Mas O trocou Bahia no com o começo do Ceni. ano. É, Sim. trocou no começo, se a gente for considerar o Cruzeiro na temporada já trocou, mas não trocou no Brasileirão. E o O Mirassol. Bahia com O Mirassol e o... Bahia. O Bahia com o Ceni. O não? Bahia com o Ceni. Quase todos do Não, o Mirassol G6. trocou, não trocou? Era Então, o Barroca ele e depois começa o o ano Guanais com o entra. Barroca, ele cai no Paulistão, Isso. o Mirassol está praticamente classificado no Paulistão, e aí vai para o mata-mata, mas vai muito mal no mata-mata, aí tem dificuldades, o Barroca cai, e depois não voltou a trabalhar. Não, então são 5 que não trocaram na temporada, porque o Bragantino não trocou também. É o Cruzeiro O trocou, Seabra. trocou na temporada já. Tá na temporada. É, na Bragantino temporada. Seabra. Mas então, Mas é os exceção, times trocam muito de treinador. Então é difícil. No Brasil, o cara não conseguiu ficar. Mas e quem é que fica? O Renato, que acabou de sair do Fluminense, assumiu no lugar do Mano. Não. O Renato começou. O Fluminense vai pro terceiro treinador, que deve ser o Sobeldia, que estava no São Paulo. E o Botafogo é outro, né? A gente E fala como é muito que- do Qual é o Botafogo. fornecedor de uniforme do Fluminense? Como é que são as calças do Você vai... Fluminense? Os abrigos. Tem gente que tá muito Não, preocupada com Pra isso. que ele traz isso aí, cara? Olha só. Os abrigos do Sobeldia no Fluminense. Vai a Rio, de repente vai usar calção. Tá treino de sunga. Vale uma paulada no Botafogo? Vale. Vale, Quantos? né? Porque o Botafogo a gente sempre fala aqui do mérito que ele tem de captar jogadores bons, mas também pra trocar de técnico da era SAF, que ele né? começou- Eita! É que o Botafogo começou o ano. Ei. O Botafogo fez um movimento que, pra mim, é um movimento que os clubes vão acabar fazendo naturalmente. Ele abriu mão do Carioca. E ele trabalhou no Carioca Do com o Carioca, técnico da Supercopa, da interino. Recopa, tá, É. também. E aí ele traz o Renato Paiva. Ele não era o Renato Paiva, ele estava negociando com o Rafa Benítez, né? Com vários, né? Foi Benítez, o Tite. Benítez, aí chegou teve o Tite português, também, né? aquele lá, o Paulo Fonseca. Paulo Fonseca. E depois foi pro Pro Lyon. Lyon. É. Não, o Paulo Fonseca não, o do Lyon saiu pro Milan, o do Milan foi pro Lyon, enfim. Eu acho que o do Milan. O Sérgio Conceição. Era um português, não é? É. O Paulo Fonseca? Pode ser o Paulo Fonseca. Aí teve uma conversa com o Tite, mas que não andou, né? Isso. Mas ele busca um técnico para o Brasileirão Só e que- Mundial. Exatamente. E Mas só que se Libertadores. tu pegar a SAF John Texor desde antes, né? É Luiz Castro, é Bruno Lage, é Thiago Nunes, é Arthur Tudo Jorge. lá está no mercado de novo. Tá no mercado de novo. É Arthur Jorge, é Renato Paiva, é o Ancelotinho. Tá 3 anos, uns 8 técnicos. Mas né? o Arthur Jorge é o cara que começa e Foi o que deu termina. certo. né? O Arthur Jorge O Arthur Jorge sai, porque tem uma proposta da e Arábia. o Luiz Castro também. E nem Luiz fez Castro força pra também. ficar muito, né? É. O Luiz Castro vai também. embora, vai embora, esses Arthur caras Jorge. olham pro Brasil. O Leonardo Jardim já disse que não quer, que não vai ficar muito tempo no Brasil pelo calendário, né? Que esses caras, eles são... essa é uma questão, assim, sobre treinadores. A gente já vai entrar no Ramon vindo pro futebol brasileiro. O Ramon tava no Corinthians e ele teve no Olímpia. 7 jogos. Mas foi pro Paraguai. E ele teve antes do Vasco, ele teve nos Emirados, ele teve na Arábia Saudita, ele treinou no Egito. Esses caras, eles têm um mundo que eles não dependem do futebol daqui. Então, por isso que a gente vai ouvir na entrevista daqui a pouco, vai ter o Emiliano lá dando uma resposta que daqui a pouco alguém não gosta. Eles não estão muito preocupados em... Eles não vão ficar mandando mensagem pra jornalista, pra agradar, querendo passar Eles não vão escalação pra escalar guri repórter. porque a imprensa pede. Fazer o time que a imprensa quer pra não comprar bronca, porque a vida deles é o mundo do futebol, não é o Brasil. Eles não estão restritos a esses mercados. Então, os caras vão fazer o trabalho deles. O Ramon, eu acho que ele chegando no Inter tem uma questão que e não sei se a gente já vai falar sobre isso. Vamos chamar antes a nossa rota? Ah, boa. Que daí a Vai, gente vai. organiza Já a casa perdeu uma aqui. rota Pontos. mesmo. A carreira como jogador,
injustiçado, não fez parte da seleção de 86. A trajetória como técnico, panelinha naquela seleção, Bertoncello. De 86, e como né? jogam os times de Ramon Dias. Reza a lenda que o Maradona que fez ele ficar fora. Oi? Vamos lá. Munari, termina o teu parêntese. Não, sobre... Não já nem mais, rapaz. Ah, não, que o D'Alessandro, porque ele tem uma relação quase que de pai pra filho com o D'Alessandro, né? O D'Alessandro começa a carreira como com ele. Não lança ele, né? Lança, a estreia lança. do Alessandro é com o Ramon Dias? É com ele. É que o Ramon ele tem idas e vindas. Ele Vai sair e volta. Ele lança, 2001 tem o Pellegrini, que hoje é o treinador do Betis. Depois ele volta ao Ramon. Ele lança janeiro de 2000. Isso. Eu até publiquei essa... Que tinha o Aimar ainda. O D'Alessandro... O D'Alessandro, ele tava na quinta, que eles chamam lá quinta, né? Que as inferiores é por quinta, quarta, terceira, números, assim, segunda, reserva. A segunda é a reserva, né? O D'Alessandro não tinha chance. A reserva, a terceira aí seria sub-20, a quarta, a quinta é sub-17. Sub-17. Aí ele começa a ter oportunidades e o Mônaco vem e tenta levá-lo para um período de 15 dias de treinos na França. Certo. E aí o River não libera. E aí já cria uma certa insatisfação e tal. E aí o empresário Gustavo Mascardi, lembra? Bem famoso, Gustavo Mascardi. Ele descobre que o D'Alessandro, que o Parma está fazendo um processo para levar o D'Alessandro para a Itália, usando o sobrenome dele, D'Alessandro, a herança italiana dele, a descendência italiana. E avisa o River. E o River se atenta e assina o contrato com o D'Alessandro, primeiro contrato, e é no janeiro de 2000. Certo. Isso tudo que acontece em 99 do Mônaco. E o D'Alessandro, com 19 anos, 18, 19 anos, é levado para a pré-temporada. E no jogo de abertura da pré-temporada, aqueles torneios de verão em Mar del Plata, um jogo contra o Independiente, ele joga 60 minutos. Ele faz a estreia. Talvez na Liga realmente não era o Ramon já. Aí o Ramon Dias, de uma forma inesperada, sai. Pede pra sair. Pra sair, vem o Tolo Gadiego, campeão do mundo. Volante campeão do mundo. E o Tolo Gadiego não usa o D'Alessandro, inclusive o D'Alessandro tem um atrito com o Tolo Gadiego, dá um encontronaço no Tolo Gadiego. E aí fica um pouco fora do circuito e a estreia do D'Alessandro no Monumental de Nunes se dá em maio daquele ano. Olha quanto tempo, demorou, de janeiro, depois Pellegrini maio. já é o Pellegrini ou não, ainda com o Gadiego. E aí o D'Alessandro termina aquele ano, mas ele treinava muito com os profissionais e jogava com a reserva, que é o time B. E aí sim, 2001 é o ano que ele vende o Aimar, o River vende o Aimar, e aí promove ele, o Saviola. O time... Cudê? Não, o Cudê não. Não, o Cudê estava em 2002 no River, né? Pode ser no jogo. Vem do Rosário 2002. Central. E aí o D'Alessandro vai para o Mundial no lugar. Olha só que loucura. O D'Alessandro só vai ao Mundial Sub-20, que é disputado na Argentina, é a seleção que tinha o Saviola, tinha o Maxi Rodrigues, o Lúcio Gonzalez, porque o Zubeldia, que era titular da seleção, tem uma lesão séria no joelho, que é a lesão que encerra sua carreira. E o D'Alessandro é chamado num segundo momento e se destaca naquele Mundial. E ele vira titular do River, é tricampeão argentino e é vendido em 2003 para o Wolfsburg. Mas ele é lançado pelo Ramon Dias. O Ramon, ele sai do Rio, ele tem as passagens dele, né? Ele entra em 7 de julho de 95 e sai em 11 de fevereiro de 2000. E aí ele volta pro River em 1 de julho de 2001. Ele ficou 1 ano e 6 meses fora. Aí tem esse período do Gallego, e depois do Gallego vem o Pellegrini, que é o treinador chileno, que é o treinador no 2003, 2004, ali 2003, o River cai pro time que eliminou o Grêmio lá. Independiente Medellín, na Libertadores, tomando 4-1, se eu não me engano, o jogo fora. E aí depois ele tem mais uma volta pro River, daí em 2013, quando o River já estava voltando da segunda divisão, ele conquista o primeiro título do River na volta à primeira divisão, ainda é com Ramon Dias, primeiro semestre de 14. E aí ele ganha o campeonato e sai, aí vem o Gallardo, e aí o Gallardo inicia a trajetória. Exato, era ele. E o Gallardo que supera em número de títulos o Ramon Dias recentemente. Sim, que até então o Ramon Dias era o técnico com mais títulos ele da tem história do 17 River. títulos na carreira, né? E tem 8 campeonatos argentinos. 7 pelo River e 1 pelo São Lourenço, que ele ganha em 2007. Com o D'Alessandro. O D'Alessandro volta em 2008. Ele treina o D'Alessandro no São Lourenço. Sim, mas ele é campeão antes. Ele é campeão do campeonato de 7, com que tinha o Gata Fernandes como o D'Alessandro vem para até uma questão dos 100 anos do São Lourenço, né? Ele é campeão em 2007. Eu lembro que tem um jogo que o São Lourenço ganha do Boca na Bomboneira, que o Gata Fernandes faz gol.
Gata Fernandes. E aí é campeão 2007, aí 2008 tá na Libertadores por esse título. Na época iam 2 times, né? 3, 4. Na época já eram 4 vagas. E o São Lourenço elimina o River nessa Libertadores. Isso, é o ano do centenário do River, que o Tinelli, que é o que eu sempre digo, é o Faustão argentino, né? Porque agora tava falando do Marquespan, o Grêmio. O Tinelli era o Faustão mesmo. Teve programa de TV no domingo que é de maior audiência, né? Na Canal 13, né? Canal 11. Canal 11. Ele chegou a ser presidente do São Lourenço depois, mas nessa época ele era só um investidor. Ele colocou o dinheiro, 4,5 milhões, se não me engano, de euros, para comprar o D'Alessandro como grande reforço ele é amigo pro ano do centenário. Na verdade, não para comprar o D'Alessandro, ele ia botar dinheiro para contratar um jogador. Aí o Ramon pede o D'Alessandro. 4,5 milhões, compra o D'Alessandro. Se eu não me engano, é 50% do D'Alessandro, né? Para jogar Libertadores de 2008, era o ano do centenário do São Lourenço. O São Lourenço não tinha sido campeão ainda. Eles enfrentam o River, saem perdendo por 1-0 o jogo. Eles ganham o jogo 2-1 em casa, no gasômetro. Vão jogar em Núñez, o jogo tá 2-0 pro River. Gols do Louco Abreu e do Falcão Garcia. Esse time tinha Falcão Garcia, Louco Abreu, Alex Sanches. Tem mais. O Simeone era o treinador, o River era um timaço. Sim, era um equipaço do River. Mas aí é o River, né? O River, na hora, como diz o Maradona, fez um grande primeiro tempo e no segundo se. E o D'Alessandro é o grande personagem desse jogo. E aí eles viram o jogo com 2 gols do Berrécio, centroavante, que veterano, tá aí jogando até pouco tempo no Nacional. Mas o D'Alessandro acaba com o jogo, eles estão com 2 a menos. Eles estão com 1 a menos, tem um pênalti pro River, o jogador do São Lourenço que faz o pênalti é expulso, fica 9-11. Aí o D'Alessandro bate o escanteio, o Berrécio faz o 2-1, o 2-1 levava para os pênaltis. O River se apavora no momento que toma o gol. O Monumental fica meio estranho e logo depois o São Lourenço faz o 2-2, com 2 a menos. Busca o empate, o estádio é uma loucura e a noite do silêncio atroz. Que tem um jogador do River que fala que nunca viu um silêncio tão grande como desse dia no Monumental. O River é eliminado, o D'Alessandro elimina o River. Com o Ramon Dias como técnico. E depois vem pro Inter. E depois vem pro Inter, porque daí o São Lourenço na fase seguinte cai pro LDU. A LDU que é campeão nesse ano. Sim, que é o time do Bolanhos e do Guerron. Do Bolanhos, do Sebajos. Isso, aí termina o semestre, o que o Tinelli tinha que fazer, o Faustão argentino que gosta de brincar? Cara, investir 4,5 milhões nesse cara, não ganha uma Libertadores, tem que vender e recuperar o dinheiro. E aí o São Lourenço sai em busca de alguém pra comprar e vende pro Sonda, né? O Sonda que compra pro Inter. Compra e coloca no Inter. E compra pro Inter. Então, sim, foi um investidor que ele colocou o jogador ali, mas depois pra vender. E o investidor colocou o jogador aqui. E o agente dessa negociação toda foi o Fernando Otto, não foi? Tá louco, rapaz? Sim. Eu acho que é, né? Não, foi Fernando Otto? Foi Fernando Otto, rapaz. Esse negócio da D'Alessandro quem fez fui eu. Fernando Otto. Saudoso, né? Tá nos ouvindo lá de cima. Aí, o grande Fernando Otto. Uma grande figura. Sabe quem tá fazendo esse negócio da D'Alessandro, rapaz? Sou eu que tô fazendo, falei com ele. Fernando Otto fez do Kavenag, tem um período que ele fazia todos os argentinos. O Bolatti, fez todos esses. Acho que aquele que veio jogar no Grêmio, que tinha cabelo liso, que jogava no Chile, o Miralles. Miralles foi ele também. Também foi ele. Mas enfim. O D'Alessandro que nessa época tinha um moicano. Hoje ele tá com... Não, hoje ele tá com o cabelo que é... Com a sintética ali. Hoje o D'Alessandro tem mais cabelo que o Ramon Dias. Tem mais cabelo que o Ramon Dias hoje. O Ramon Dias que era chamado de pelado. Exato, mas é um apelido de infância, porque quando ele era pequeno, o cabelo dele demorou a crescer. Quando era pequeno, 2, 3 anos. E aí ficou careca. O meu irmão mais novo também teve problema pro cabelo crescer, demorou a crescer. Nunca teve esse problema, né? Era cabeludo. Não, era cabeludo. Eu ao contrário. E meu irmão, o apelido dele na família é careca. O Léo Acosta, né? Léo também é careca. O Léo Acosta, nosso colega, o dele é careca. Tem pouco cabelo. Mas aí é com o passar do tempo. Porque o pessoal de Rio Grande, Cassino... Muito vento, né? Muito vento. Forte, vento. Muito vento. Mas eles são jovens. Só que o vento castiga muito a pele, entendeu? O Divério, por exemplo, é jovem. Vocês pensam em fazer também? Não. Implante? O meu problema é eu ter faria nada implante, contra quem faz, que me dá 60 dias de férias, porque eu não vou aparecer na frente das pessoas enquanto o cabelo tá crescendo. Vai de boneco? Eu vou ficar Demora 60 dias. Eu teria que me dar uma folga, férias, que eu ficaria desde o dia que eu faço o implante até aparecer cabeludo. Entendi. O processo eu não aceito que ninguém veja. Sim, tu quer ficar cabeludo e ainda ganha férias de Eu ia ficar 60 trancado, dias. eu ia ficar lá no meio do mato, em Osório. Quem fez recentemente agora? O Dunga, né? O Dunga apareceu esses dias na TV, tava Sério? lá com coisa, O Dunga fez. O Dunga fez. O Guilherme Vivian. O Dunga tá rico, rapaz. O Dunga tá Guilherme Vivian. tão rico que ele fez. Guilherme Vivian. Guilherme Vivian também Guilherme fez. Vivian fez. Também. Também? Fez. Uma onda, Esse dia de jogar bola a gente de cachos, parece o Guga Kirten. O Matheus Schenck fez também? Schenck fez, mas Schenck fez antes de se conhecer. É quando tu conhece o cara já fez, não tem diferença. O engraçado é quando tu conhece o cara careca e depois o cara tá nada cabeludo. contra, mas... Rodrigo Caetano, tipo o Klemer. Os vídeos do Inter de 2006, o Klemer tá careca. E tu vê o Klemer hoje tem franja. É verdade. Enfim, vamos voltar. Bora. A gente tá vendo chegar a Porto Alegre, eu que cresci nos anos 80,
e vi o Ramon Dias jogar na Copa de 82, por exemplo, a gente está vendo chegar aqui um dos maiores centroavantes do futebol mundial. Era tão bom assim, Era não? muito bom. Porque jogador. assim, eu fui tentar fazer uma lista dos centroavantes argentinos da história, Crespo, Batistuta, Mário Kempes, ele tá nessa Ele lista? está nessa lista. Ele senta na mesma mesa Ele desses senta. caras? Ele senta, porque o Ramon Dias, ele surge no River, para começar, o Ramon Dias foi formado pelo mesmo técnico na base que formou o Di Stefano, na base do River. No perfil dele, acho que foi o Munari que compartilhou no nosso grupo, ele é um cara muito quieto, como ele é um cara do interior, uma província menor da Argentina, ele é muito quieto, muito calado, ele se torna um cara de personalidade mais impositiva depois. E ele sobe muito cedo, com 17 para 18 anos, vai bem já no profissional, e ele está na seleção argentina que ganha o Mundial Sub-20 de 79. Ele é o goleador daquele Mundial, formando uma dupla com o Maradona. Quando eles se davam bem ainda, né? Se davam bem. Fica o spoiler davam aí. bem. Fica o spoiler. E aí ele no River, ele consegue ganhar títulos no River, né? E avança, estão me ligando. Tô te ligando, mas é o... Não, eu não sei. A porta que tá fechada lá ou não? Eu tô duvidando disso, mas vamos descobrir em seguida. E... Quer atender? Não é porque é número de... telemarketing? Telemarketing. Tá, então vambora. Eu nunca entendo essa Aqui é ao vivo, no telefone. Aqui é ao vivo. Mas tu pode atender no relógio? Posso atender no Se tu relógio. fizer assim, fala. Sim, e posso pagar também com cartão de crédito no só relógio. aproxima ali da GetNet. Então ali, só o cara né? roubar o teu relógio que tá resolvido. Esse é um risco. É um perigo. Eu tenho medo dessa tecnologia. Pra mim só uso com cartão e com senha. O cara vai ter que me levar junto pra roubar alguma coisa. O que seria um favor para... Bom, não vou falar isso, que é injusto contigo, né? Sim. Mas teria gente que agradeceria se te levasse junto. Voltando ao Ramon Dias, jogador. Jogou... Campeão Não, e aí, Kempes, voltando aqui, Passarella, a gente Filmol, tá muito desfocado hoje. É isso, verdade. O Ramon Dias, então, em 79 desponta no Mundial Sub-20 no Japão, faz uma longa trajetória no River, sempre de sucesso, é treinado no River por Ángel Labruna. E o Ángel Labruna é um cara que deu, pra quem não sabe, o Ángel Labruna, no Monumental de Nunes tem a estátua do Gadiardo. E antes Gadiardo tinha... pode ser do Zubeldia. Foi inspirado no Zubeldia. Do relevo ali. Do relevo. Meu Deus. Volume. Não tem condição. Não tem condição. Será que o Pedro já viu aquela É uma estátua do baita Gadiardo? estátua. É uma estátua feia, na verdade. É feia. Não É feio. legal, né? E diz que causou um constrangimento na inauguração, que foram todos os torcedores do River, muito apertado conselheiros, ali, né? e quando te desfraudaram, tinha huevos. Ai, que entender huevos, né? Enfim, mas que essa era a ideia, para mostrar que ele era um técnico de huevos. Entendi. E o Ángel Labruna, que é o grande ídolo do River Plate, ao lado do Gadiardo, tem estátua no Monumental de Nunes, demora a colocá-lo justamente por essa oscilação dele. E tem um jogo que ele é substituído pelo Labruna, ele xinga o Labruna gosta. Você tá mostrando temperamento. E depois ele é treinado pelo Di Stefano no River. Isso. Né? Enfim, junto com Passarella, com Kempes. Exato. E vai à Copa de 82. Faz gol contra o Brasil no 3x2. Era um no 3x1, é um centroavantaço. Não era alto, tanto que ele começa como meia. Ele começa como meia e depois ele vira centroavante no River, até acho que pelas mãos do Labruna. Ele vira centroavante porque ele usa a qualidade técnica dele de meia para encontrar espaço e arrematar dentro da área. Para aí, então, Ramon Dias ou Lautaro? Quem? Ramon Dias ou Julián Álvares? Lautaro. Julián Álvares. Então tá. Ramon Dias ou Benedetto? Ramon Dias aí, né? Eu achei que tu ia vir no Benedetto. Aí nós... Pipa Benedetto. Como é que é o nome do uruguaio esse que faz dupla com o... Né? Faz dupla com o... quem fez isso domingo... Nunca dá certo. Nunca dá certo. Domingo o Alan Patrick fez com o Volpe e depois E deu mal. Cara, o Benedetto faz... isso aí, né? O Benedetto faz 30 e poucos jogos que ele não faz gol, já passou por 4 clubes desde que ele saiu do Boca, ele jogou, ele tá no Newell's, errou pênalti, jogou no meio de semana. Ele jogou no Olímpia, ele teve no México. No Elche, No jogou México, no isso. Elche. 4 clubes desde O que ele Elche, saiu. ele é acionista do Elche. Ele não fez nenhum gol. Ele não sabe fazer gol, tá jogando ele e o Vitor Cuesta no Newell's. Sim. Eles jogaram junto no Arsenal de Sarandi, campeão argentino em 2012. Ele era eu muito acho. bom, cara. Achei que ele vinha aqui pra cá. E ele nasceu em 90, tem só Jogar pra 35 cá. anos, ele não é tão velho assim, ele tá muito mal. Tá mal. Muito mal. La Fiesta, né? Desde daqueles pênaltis que ele perdeu contra o Corinthians na Libertadores de 23. Nunca mais ele voltou a ser o mesmo. Que se dizia na época do Boca que ele morava na região do Puerto Madeiro. Uhum. E que ali as noites eram muito longas, as madrugadas eram muito longas. Uma né? confusão. Desculpa. Mas voltando ao Ramon. Mas voltando ao Ramon Dias como jogador, ele vai para a Itália, fazer Isso. carreira na Itália, joga Napoli, no Napoli. Avellino, E o Napoli Fiorentino, empresta ele Internazionale. pro Avellino, que é o grande rival. Ele faz um gol no clássico Avellino e Napoli. E aí
pela temporada de 2 temporadas que ele salva o Avelino do rebaixamento, Uhum. ele é levado pela Fiorentina. Isso. E aí na Fiorentina ele vai para a Inter de Milão. É campeão italiano. Campeão italiano, goleador. Não vai à Copa de 86. Por quê? Por quê? Esse é um ponto, né? A questão, a relação, tu citou antes ali a Copa de 82. A Copa de 82 ainda é o Menotti o treinador. E o Passarello, o capitão. O Passarello é o capitão. A seleção de 82, ela é muito a seleção de 78, com algumas novidades. 2 delas, Maradona e Ramon Dias, que tinham sido campeões do Mundial Sub-20 de 79. Só que ainda é uma seleção de 78, que o Maradona chega, e rapidamente vira grande estrela. E por mais que que não se admitam publicamente, não foi tão bem aceito que uma geração campeã do mundo, daqui a pouco, na Copa seguinte, tivesse como estrela um outro jogador, que não era mais o Kempes, o Passarella e companhia. Quando o Bilardo assume a seleção depois da Copa do Mundo de 82, estreia em 83, ele vai à Itália, ele é Barcelona ainda, conversa com o Maradona e diz que o Maradona vai ser o capitão. Ou seja, ele vai tirar do Passarella a faixa de capitão, porque ele entendia o quê? Que ele tinha que dar protagonismo pro Maradona. Tu vai ser o capitão, tu vai ser o dono do time, assume. Porque no 82 ficou meio assim, o Maradona era o craque, mas não era o líder. E ele queria que o Maradona assumisse esse papel de liderança. E isso não cai bem no Passarella. Que era vaidoso demais. Que era vaidoso e muito ligado ao Menotti. Havia uma disputa de ideologia de futebol entre o Bilardo e o Menotti. O que se diz na Argentina é que o Menotti é o jogo elaborado, o jogo mais requintado, de toque, de passe, e o Bilardo é o jogo de resultado. Independente de como for o resultado, e nada mais. O pragmatismo. É isso aí. E aí, o Passarella até segue na seleção, né? Ele vai para a Copa de 86, depois acaba nem jogando na Copa de 86, é uma questão mais de estomacal e tal, uma coisa meio estranha. Mas joga nas eliminatórias, faz o gol no último jogo das eliminatórias contra o Peru, da classificação e tal. Só que o Maradona vira, e tinha um atrito ali interno dentro do grupo da seleção, e o Ramon, que era ligado ao Passarella, acaba não indo para a Copa de 86. O que até em 86 é até entendido, porque, por exemplo, tem o Valdano em altíssimo nível, né? O Pasculi, que joga também, começa como titular e tal. E não era o maior momento do Ramon na Itália. Mas o Pasculi estava na segunda divisão, né? Sim, mas não era o maior momento do Ramon. 90 sim, porque 90 o Valdano chega a se aposentar antes da Copa de 90, depois o Bilardo chega a tentar recuperar o Valdano, mas não dá tempo, ele não vai pra Copa do Mundo. Mas o Canidia chegando. Mas o Canidia ainda era muito guri, muito né? novo. Tava chegando. Com a faixinha na cabeça. E o Ramon aí o Ramon tinha vivido o auge na Itália. E igual ele não vai pra Copa de 90. E aí o que sempre ficou a história foi, não que o Maradona tenha vetado o Ramon, mas o Bilardo sabia que o Maradona não gostava do Ramon. Porque era amigo do Passarella. Exatamente. Mas não era uma questão também de uma rivalidade Boca e River? Ou não? Não influenciou para que o Maradona e o Ramon se distanciassem? Porque tem uma história muito legal, a gente pode colocar essa foto. Tem uma foto do Ramon Dias treinando o River e o Maradona como jogador do Boca, eles se cumprimentando. O Maradona estica a mão, o Ramon estica a mão, só que uma coisa muito fria, Mas assim. essa é a volta, né? A volta. Anos 90 já, isso. 95 talvez? É 95 quando o Maradona volta pro Boca como jogador. Frio, sabe? Aquela coisa que tu não gosta do cara, mas tu... beleza, eles não se falavam. Mas assim, o Maradona sempre nunca que ele vetou, mas o Bilardo sabia. Eu não vou levar o cara que eles não se gostam. Não há problema com o craque do time. E o Maradona adorava o Canidia. Tanto que o Canidia, em 90, o Bilardo não queria levar o Canidia. Que o Maradona contou essa conversa que pra ver como é que foi a história. O Bilardo vai a Nápoles pra contar pro Maradona que não vai levar o Canidia pra Copa do Mundo. Que decidiu não levar, depois da Copa América de 89. E o Maradona diz, tudo bem, também não vou. Então eu não vou. Não vai levar o Canidia também, tudo bem, também não vou, somos dois, estamos fora. E aí ele faz levar o Canidia, tanto que o Bilardo era contra o Canidia começa como reserva na estreia, contra o Camarões, que a Argentina perde, o Canidia entra no intervalo. 1-0 gol de Oman Bik. Isso aí. De cabeça. E aí o Canidia entra naquele jogo e barbariza, e aí acaba virando titular. Porque ali tinha uma ideia do Bilardo, o Bilardo entendia que o futebol depois da Copa de 86, que muitos times jogaram com 3 zagueiros, que ele queria os laterais volantes, que eram os alas. Mas assim, ele entendia que naquele jogo ali ele precisava ter os pontas, não existia mais pontas nos 3-5-2 daquele momento. A próxima evolução que ele entendia era os pontas serem atacantes de velocidade. E deixaria o meia, o Maradona, adiantado sem o centroavante. E ele queria que o Canidia fizesse essa função de pelo lado. O Canidia não conseguia marcar como lateral. E ele queria que o cara voltasse como lateral e atacasse como ponta.
E aí, por ali, teve uma questão de não se entender. Conflito, né? Mas aí depois o Canadian acaba se impondo. Mas o Ramon Dias fora da Copa de 90 foi algo que pelo futebol não se explica pelo momento que ele vivia na O Itália. Ramon hoje tem 66, logo ele nasceu em 59. Um ano mais velho que o Maradona. 59. Ele tinha 31 e 90. 31 anos. E ele aí, tinha. em 95, a gente que falou desse jogo aí, ele já é treinador porque depois dessa passagem para a Itália, ele chega a jogar no Mônaco, Isso. volta pro River. Ele Joga tá no Japão também. Joga no Japão. Ele tá E no Yokohama River Marinos. na Libertadores de 91, que é a Libertadores, aquela que tem o Boca e River no mesmo grupo com o Batistuta, que o Boca ganha do River na Bomboneira e no Monumental. O River, eram 4 times no grupo, o River fica fora, passam 3, o River é o último. E aí depois o Ramon tem uma lesão grave de joelho e acaba se aposentando, porque joelho é a base de tudo. E aí vira treinador. Com 34 anos para 35 ele vira treinador, muito jovem. E aí já entramos no segundo ponto da nossa rota, que é a trajetória dele como técnico. Aí tem o reencontro esse aí, 95, Maradona. super clássico, e aí se o Maradona e eles iriam se cumprimentar ou não, e o Maradona vai cumprimentar e ele cumprimenta sem dar a mínima... Porque é Frio, gelado. Faz assim comigo, assim, como se tu não gostasse. Entendeu? Assim, ó. Sabe? Respeito só. Só respeito. Respeito. No máximo. Em 96 ele conquista o primeiro título da América do River. Eu fui até Com o Enzo Francesco. com o Enzo Francesco, que era mais velho que ele. A Libertadores de 96 nos Tem o time grupos. aí dele? Tenho. Nos grupos, tá? Ele passou num grupo que tinha São Lourenço, Minervé e Caracas, Barbado. ambos da Se não Venezuela. passasse aí, ele seria Passou fiasco. fácil. Nas oito. Vai. Acho que o Inter enfrentou o Minervém e o Grêmio enfrentou o Caracas. Esse é 96. Isso, 96. Mas Nas ele já joga em oitavas. 95, né? Tem. Que ele elimina o Vélez do Bianchi, que era atual campeão, ele elimina em 95. Do Chilavera já? O Chichen Sim. tava lá ainda, Sim, né? Tava lá, né? ele Tava cai lá. pro... Quem é que o Grêmio pega na final? O Medellín? América de Cali. Não, É. não, 95. 95, Ah, não, Nacional de Medellín. Ele perde pro Nacional de Medellín na semifinal. 96 o Tem um- Grêmio pega o América de Cali, gol do Patrão Bermúdez, que depois vai jogar no Boca. Tem Perfeito. um gol do Higuita de falta contra o Burgos, nesse jogo que o Medellín elimina na 95? semifinal, 95. Em 96, tá? Nas oitavas passou pelo Sporting Cristal, nas quartas passou pelo São Lourenço, na semifinal a Laú e a final a América de Cali. São Lourenço, sabe quem jogava no São Lourenço nesse time aí? 96? Silas. Paulo Silas. Paulo Silas, e acho que o Ruggeri ídolo era do São zagueiro. Lourenço. Isso aí, sim, pô. Muito ídolo do São Campeão em Lourenço. 95 e joga Libertadores em 96. Nas finais em Cali, o River perde pro América por 1-0 Que lindo. e no Monumental vence por 2-0. Dois gols triste. marcados pelo Crespo. O Nesse América momento- de Cali, que é o time dos irmãos que comandavam o tráfico Sim. em... Pegam do Escobar, né? Exato. Seguem com a É, herança, na verdade assim, é do Eles eram cartel monopólio de de Cali. rival, Eram só que rivais do depois ficou mais cartel de forte. Cali. Isso. Os irmãos Orejuela. Orejuela. E o centroavante desse América de Cali era Ricardo Gareca. Ricardo Gareca. E tinha um atacante dribladorzinho baixinho chamado... E não peguei o Batalha. time deles. Eu tava vendo, Bataglia. eu fui olhar O do esse River jogo. eu peguei. Ontem O time, eu o olhei lateral. esse jogo, tinha completo no YouTube, porque eu queria ver taticamente como é que jogava o River. Era o 4-3-1-2 mesmo, o Ortega de 10, Será? à frente de um trio. Burgos, Hernan Dias, Ayala, que não é o... Não, esse é o Celso, é o Paraguai. É. Rivarola, que não é o paraguaio. Que era lateral, É o depois argentino. jogou muito tempo no Rosário Central. Perfeito. E Altamirano, Isso aí. Escudeiro, Matias Almeida, Cedrez e Ortega, Crespo e Francesco. Era um trio de volantes com Almeida de 5, o Ortega Tá. era um 10 livre, e aí o Crespo e o Francesco ali na frente. E entraram 4-3-1-2. o Gajardo, o Sorin e o Juan Gomes. O Sorin no banco nesse time aí. Sorin no banco. E eu tava vendo Gajardo no também. início. E esse jogo, o Ramos vai postar aí os lances enquanto a gente tá falando. Bom, coloca aí. Que, cara, por isso que eu disse que foi absurdo o Inter e Flamengo não começar por causa do papel picado, porque esse jogo aí tem muito mais papel picado do que tinha no Beira-Rio naquela noite ali. É que o problema não era o papel, Munari. Era o vento. Sério, o problema era que era um papel metálico. Prateado E grudava na bola. Erraram o papel, né? Grudava aí, no- na- reflexo até, O reflexo. Bert jogador. jogava nesse time do América de Cali de 96. Sim, volante. Sérgio Berti. Que é o ídolo do River, né? Sérgio Berti. Jogava nesse time. Jogava... Ele era o número 8, número 14. E o Grêmio, depois da Libertadores, tentou contratá-lo. Mas já tava veterano. É. E aí esse time é o campeão da Libertadores com 36 anos para 37. Eu fui até dar uma olhada, o mais novo campeão da Libertadores como treinador foi o Paulo César Carpegiani com 32, né? Com o Flamengo. Com o Flamengo. É isso aí. E aí depois tem mais Então- um treinador que ganhou, tem mais 2 treinadores que ganharam com 37 e menos meses do que o Ramon. O Ramon é o quarto, foi o quarto treinador mais novo a ganhar a Libertadores. Com 37 anos e 8 meses, alguma coisa assim, em Os 96. outros será o Abel Ferreira foi Tem campeão o com Uribe, 41, agora 42. um Uribe que foi recentemente. campeão em 88, eu acho, com o Nacional. Vou ir fui Com 30, fui olhar isso ontem, e tem um outro... Maturana. Eu acho que o Maturana tinha mais. Não, isso aí tudo mais de 40. Menos de 40 Menos de são 40. 4. O Ramon, o Uribe esse que ganhou, eu não lembro, nos anos 80.
Aí tem o Carpegiani 82 e tem um outro que tinha 37 também, que eu fui fazer essa conta. Eu achei que ele podia ser o mais novo, depois que eu vi que o Carpegiani tinha só 32 anos quando se aposentou. Sim, de recente, jogador, o né? Carpegiani encerra a carreira de jogador e vira técnico. Flamengo sem tem escala. Encerra por lesão, né? Por lesão. É. Por lesão. É que nessa época era muito mais comum. Quando ele de vai lesão, pro tu não Flamengo, conseguir voltar. É que naquela época, não sei se essa foi a lesão do Carpegiani, mas naquela época tinha uma lesão de menisco, eles tiravam o menisco. E o menisco é o que funciona como uma almofada para não Pros ter ossos. uma artrose, para os ossos. Uhum. E eles tiravam. Aí depois vem e assim, era uma cirurgia que abriu o joelho. Depois vem a técnica da artroscopia e eles descobrem que não se tira todo o menisco, que tu pode tirar só a parte que está machucada. Sim. E aí é com uma tesoura, bota uma tesourinha, né, uma câmera e uma tesoura, são 2 furos, e vai fazendo a limpeza ali, vai tirando o que está machucado. E o Ramon, ele ganha 2 tricampeonatos argentinos com o River, né? E que é antes da virada. Eu lembro de um documentário do Boca Vitorioso anos 2000 que o Macri fala sobre isso, né? Porque o Macri assume antes de começar a ganhar as Libertadores, ele passa por 2 tricampeonatos do River, até o Boca ser campeão em 98. E se provocavam, né? Ele, Se o Ramon provocava. Dias e O Ramon Macri sempre foi um cara muito apostavam. provocador. Apostava um carro, Embora- eu aposto um carro que o embora River o- vai ganhar. Embora hoje, nas questões Entre políticas da Argentina, os dois estejam do mesmo lado. Mesmo lado não. É. Mas na mesma Mais tendência. próximos. Na É. mesma Eles tendência. são, o Ramon é da turma do Macri? O Ramon tem foto dele com o Milei, apoiando o Milei. E o Macri não é extrema-direita, É. mas é um cara neoliberal e Fazia se identifica isso, né? como direita. O Milei, eu tava vendo essa semana que a assessoria, o pessoal do Milei, a equipe do Milei tentou fazer um jeito de gerar uma foto do David com o Messi na ida para os Estados Unidos e o Messi não aceitou. Ele queria só a foto para usar na campanha. E o Messi não aceitou. É. Se eu fuera Maradona, viveria como ele. Até nesse ponto, Maradona e Ramon Dias jamais sentariam na mesma mesa, Exato, né? exatamente. Por isso que Diego Armando Maradona Exato. é incomparável. Tem esse ponto, essa forma de enxergar o mundo, essa questão, esse Ideológico, posicionamento né? Filosófico político, também. ideológico, filosófico. O Maradona, um cara extremamente esquerdo. Tanto Não, que o Milei não teria- Maradona tinha uma tatuagem do Che Guevara. Che Guevara. Cara, o E Maradona... era amigo do Fidel Castro. O Maradona vivo teria influenciado na eleição. Não sei se o Milei viraria presidente com o Maradona vivo. Porque o Maradona teria sim essa participação Essa na influência, política. né? O Maradona Seria um influencer hoje, tu acha? certo? O Maradona seria um baita influencer. né? Os vídeos do Maradona dançando, pra quem não viu ainda Maradona no México, quando ele comanda o Dorados de Sinaloa, na segunda divisão mexicana, é um Charuto. espetáculo. E ele dançando, e cara, é sensacional. Que figura, Mostra Maradona, cara. que ele é uma figura. E aí a Argentina, e ele começa a perambular, né? A carreira dele de técnico começa a andar pelo mundo, trabalha muito no mundo árabe. Isso. No São Lourenço a gente falou já, né? Sim, na Argentina. 2008. E 7, tem 8. idas e vindas na Argentina, Certo. Né? 8 títulos argentinos, então tem muito tempo de Argentina. Mundo árabe, ele fica muito tempo no mundo árabe. Europa, tem uma experiência na Europa, curta, mas na Europa. E pela América Latina, né? Isso. Não tem México na trajetória dele, Não mas tem o tem México. Paraguai, por exemplo, comandou a seleção paraguaia. É. E começou daí em 2020, a gente falou disso antes, né? A primeira experiência dele no Brasil, que foi uma experiência que praticamente não aconteceu, né? O Botafogo, na pandemia, ele estava numa questão de saúde. Enquanto Não pôde treinar. gravamos, Fluminense anuncia Luiz Sobeldia. Luiz Anunciou? Beltrão como técnico. Aí. Mas não tinha a proposta do Peru? Fechou com Ele o ia ficar Sobeldia. fora, não sei o que. Até o fim de 26. A informação que eu tive Vai, Léo. de colegas peruanos é que e quando saiu essa notícia eu fui procurar nos jornais peruanos e não tinha nada de registro de técnico da proposta, seleção. De conversa, não. Por quê? Porque a seleção peruana definiu um técnico local como interino para a data FIFA de outubro. Ela abre a data FIFA de outubro jogando o clássico aquele contra o Chile, é um amistoso, e faz mais 3 jogos, 2 agora em outubro e 2 em novembro. E nesse tempo eles vão entrevistar técnicos, ouvir técnicos para escolher quem vai ser Não o tem pressa, técnico né? que assumirá a seleção a partir de janeiro. Não, dá Porque tempo o do Inter ele recuou por Sobeldia. causa disso, então. Dá tempo do Ou Sobeldia não foi treinar por o causa disso, Fluminense. Não foi por causa questão do E a gente perfil entra no terceiro ponto tático do Sobeldia. da nossa Da rota. Alessandro e Ramon? O Inter não é. Como jogam os como times de jogam Ramon? os times de Ramon Como Dias. jogam os times de Ramon? Pois é, o Inter. Por que o Inter entrevistou Zubeldia? O Inter entrevistou o Ramon Dias, entrevistou um terceiro técnico, Munari, que eu achei que era o Martin Anselmi, uma pessoa do círculo do poder do Inter me disse que não era o foi o Martin Gandolfi? Anselmi.
um técnico jovem, argentino, que eles acharam por ser muito jovem ainda não estava pronto para pegar esse momento. Jovem. Não é o Pode ser o Javier Gandolfi, tem 40 anos. Acabou de Não era sair. o Milito que eles tinham falado também? Não. O Milito tá tendo Chivas. Não, o Gandolfi acabou de sair do Atlético Nacional. E eu lembro que o D'Alessandro elogiou muito ele. Antes ou depois, o D'Alessandro falou naquele Inter Nacional lá em Medellín. O D'Alessandro deu entrevista, não lembro se foi antes ou depois. O Gandolfi era o técnico que enfrentou o Inter pelo Belgrano. Sim, e o Gandolfi foi formado no River, também formado pelo Ramon Dias. Dessa turma aí que o Ramon formou. É que naquele período do futebol argentino, quando o Maradona começa o seu ocaso, todo time tinha um novo Maradona. E o River, por exemplo, teve o Aimar era o novo Maradona, o D'Alessandro era o novo Maradona, o Ortega foi o novo Maradona. O Ortega foi o substituto do D'Alessandro na Copa de 94. Do Maradona. O Pastore do Maradona. Base River também? O Pastore? Não, o Pastore é Vélez, né? Vélez. Mas assim, todo time tinha... O Romagnoli do São Lourenço, todo time tinha um 10 que era o novo Maradona. Vai começar agora com o Messi. Muitos candidatos a novos Maradonas. E o Gandolfi era um desses caras. Mas não sei, pode ser o Gandolfi, é um bom nome. Então, voltando, o Inter entrevistou Ramon Dias, Zubeldia e esse terceiro Como é que técnico. tu entrevista Ramon Dias? O cara tem 30 anos de carreira, ganhou 250 Como é que tu joga? títulos, Eu te ganhou pergunto como é que tu 7. joga. Mas Eu sou Ramon Dias e tu é o como é que é lá o Marzuco? Como é que tu joga? Eu digo pro Mazuco, Bisol, se tu não sabe como é que eu jogo futebol, não tem por que a gente tá conversando aqui. Eu ganhei 7 campeonatos argentinos. Ele quer olhar o teu olho pra ver se tu assume isso aí. Eu não aceitaria jamais se eu fosse um treinador de elite ter uma entrevista com o diretor de futebol. Tu também contratar, mas não contratar, rapaz. Tem que conversar, eu concordo com o Léo nessa aí, cara. Tem que conversar com o cara. Tu tem que entrevistar o treinador até pra explicar pra ele assim, ó, eu tenho aqui um volante esguio alto. Acho que tu ia falar assim, tem aqui um programa na Rádio Gaúcha que o pessoal critica os estrangeiros. Que corre a menos 5 por hora. Tu acha que tu consegue com esse cara fazer o time jogar? Eu tenho um ponteiro que é menos veloz e tem um que é parado, que é um meia. O Carboneiro, o Richard... O meu camisa 10 é o cara que joga com a bola no pé. Eu tenho essas peças, eu tenho essa necessidade e essa urgência. O que te parece? Daqui a pouco a resposta dele vai dizer, cara, ele não tá muito convicto. E aí tu vai entender como é que jogam teus times, o que tu pensa de futebol, mesmo que tenha uma trajetória longa. E o Inter também ouviu profissionais que trabalharam com esses técnicos, tá? D'Alessandro, ficou entre, Mercado. Ficou entre o Ramon Dias e o Zubeldia. Porém, foi o que me disseram, a fase de proposta de negociação houve apenas com o Ramon Dias. E o Inter entendeu que o grupo que ele tem neste momento, os jogadores com o perfil atual, não se encaixam naquilo que o Zubeldia iria exigir. E no final de temporada, faltando 15 jogos, tu traz uma comissão técnica toda argentina e tu precisa de resultado imediato. E tu traz um técnico rápida, né? Que tem uma ideia completamente distinta do grupo que tu tem, até porque as ideias do Zubeldia são parecidas com as do Cudê. Mas as ideias, mas isso eu tô te dizendo, Léo. Eu não concordo tanto daí. O Zubeldia vai pro Fluminense, tá? Que ele tem os jogadores lá que o Zubeldia ele precisa pro jogo dele? Tem. O Soteldo? Não, o Soteldo com ele vai... O Soteldo vai morar... O Soteldo, como ele é pequenininho, vai pegar um cantinho na casa do Renato. 4 caras que não jogam. O Soteldo, o Cano e o John Kennedy. Tá, o Ganso. Como é que faz esse jogo? O Keno hoje não é titular no Inter? Tem 35 anos hoje, né? Não, mas ele é titular no Inter? Não, mas não sei se o trabalho do Inter... Ele é titular no Inter hoje. Eu não sei. Eu acho que o Inter não tem um velocista pela esquerda. Mas o Keno já não é mais veloz. Mas, por exemplo, ele tem o Serna. O Serna é muito bom jogador. Ele tem o uruguaio, o Carnóbio, o genérico do muito bom jogador. O Acosta agora foi contratado do Lúcio, que é um meia baixinho. O Martinelli, o Hércules. Martinelli e Hércules é uma dupla de volante que o Inter não tem. Não tem, verdade. Mas aí tem o legado do Roger. E os times do... René, mas os times do Zubeldia jogam com a saída 3+2. Os 3 zagueiros, ou um lateral vem fazer a saída de 3, e 2 volantes de criação, que constroem o jogo. Nenhum volante do Inter constrói nada. Não, mas eu sei, só que tudo isso que tu tá falando... São Paulo era o Pablo Maia e o Alisson. E aqui outro muito bom. Marco Antônio, que jogador. Marcos Antônio. Né? Marcos Antônio é muito jogador. E aí tem outro ponto que aí faltou pro Roger. Quem é que imaginou que o Alisson viraria volante? Quem transforma é o Dorival? O Dorival que transforma, não é? O Zubeldia. Eu acho que ele é campeão. Não, acho que antes já é o Dorival. Com o Alisson voltando pra trás. Porque se machuca, o Pablo Maia já se machuca. E aí ele mantém. Tem o técnico... O Juan não dá certo também. Que eu acho que aí que tá, que eu brinquei sobre o legado do Roger, porque tem aquela lenda de que o Renato aproveitou o legado do Roger em 2016, que é obviamente a lenda. Não? Porque o Roger no Inter não deixou pedra sobre pedra. Mas no Grêmio ele deixou. Sim, mas no Inter não. No Grêmio de 16 ele deixou. Mas no Inter não tem nada. E também eu acho que aí tem um problema para pensar no futuro da carreira do Roger.
o treinador tem que participar mais da formação do elenco, das escolhas de saída e de chegadas. E se tiver que ir para o microfone reclamar que precisa de reforço, tem que ir para o microfone reclamar que precisa de reforço. Porque o Inter enfraqueceu demais ao longo do ano e o Roger deixou isso acontecer. Sabe, ele precisava perder o Fernando, não era o Richard, ele tinha que bater o pé. Foi no Ronaldo. Tu tem dois Tu centroavantes. precisava de lateral esquerdo saiu o Ramon, saiu o René, veio o Ramon não deu certo, precisava de lateral esquerdo. O Inter vai jogar domingo contra o Caxias, contra o Juventude e vai ter que jogar o Vitor Gabriel. Sábado. É sábado o jogo? Cara, eu gosto de domingo futebol, domingo se tu tem Borré e Enervalência, dois dos principais atacantes da América do Sul em atividade na América do Sul, me desculpa, eles têm que jogar. Tem que jogar. Tem que mas jogar. eu não uso dois atacantes. Não, tu vai ter que usar. Te vira, os teus melhores têm que estar em campo. Prova disso que a gente vai falar dele ainda é o Abel colocando o Flaco Lopes e o Vitor Roque junto. E eu acho... E se reinventando, o Abel. O Inter, se o Ramon tivesse chegado um mês antes, o Valência ia jogar. Ele jogaria num 4-4-2 em losango com Borré e Valência. A gente começa a entrar no modelo de jogo dele. Né? Com o Depay e o ele usa um losango no meio, né? Isso. E só que agora ele não tem mais o atacante jogar com o Borré, porque o Matias não tá pronto ainda. O Carboneiro, talvez. E o Carboneiro talvez seja esse cara, mas o Carboneiro tem que ver, né? Horas que é o jogo contra o Juventude? Pois é, mas dá pra tomar café, almoça ao meio-dia, depois dá umas 3 xícaras de café pra ele, de repente dá uma acordada. Dá um Red Bull, bota Red Bull, propaganda, com Alan Patrick, Carboneiro e Borré? Eu acho que sim. E aí um volante 5, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Henrique, não dá. Eu acho que daqui a pouco pode ser um outro volante de 5, até o Richard e o Thiago Maia pela esquerda. Nós estamos falando de um cenário de Inter que tem poucas alternativas. Sabe quem é que eu testaria pela esquerda nesse tripé? O Romero. Pela qualidade de passe, ótima. Intensidade. E aí, claro. Aí é difícil. E o Ramon Dias treinou o Romero na seleção paraguaia. Sim, e 2014 e 15. Tu lembra o que ele fez no Corinthians com o Brasil na Copa América de 2015? Quem era o treinador do Brasil? Dunga. Era o Ramon que eliminou nos pênaltis. Douglas Costa erra. Em 2015. Pode ser. É aquela Copa América que bateram em 2 goleiras diferentes, tu lembra? Isso. Que o Brasil erra 3 pênaltis de culpa que tinha um buraco Não, esse aí é de 2015. É esse aí? Não, 2011. Não, essa é 11. Essa é 11. Em 2015 cai nos pênaltis, foi 1-1 o jogo. Que o Thiago Silva faz o pênalti, tá 1-0 Brasil. Em 2016 cai pro Peru. Também com o Dunga. É o Dunga. Daí é o gol de mão. O Dunga cai. O Dunga cai. E o Ramon Dias continua no Paraguai, mas em 2016 ele cai na fase de grupos. E aí, pra enlouquecer mais vocês, o gol do Rui Dias. Gol do Rui Dias. Do Rui Dias. O Ramon, o Ramon, no Corinthians ele usou o Carrijo, que o Carrijo era um ponta. Era ponta. Que jogou com ele nos Emirados, no Al Hilal, na Arábia. E lá na Arábia Saudita ele já tinha transformado o Carrijo. Camiro, né? O Carrijo no losango. Como no trio do losango. Pra mim, esse é o principal jogador do Corinthians. Tá, mas aí que tá. Ele pode fazer isso no Inter. Não sei quem. O Alan Rodrigues. Não. Um ponta que jogue por dentro. No losango. Mas não com aquela força, aquela potência física. Seria o Vitinho. Um Wanderson. O único ponta que o Inter tem hoje que tem intensidade é o Vitinho. Mas não... Gustavo Prado. O Prado vai pra seleção. Vai pra seleção. Vai pra mas seleção. Pode ser. Ou pode usar em algum momento o Tabata nesse losango, nesse trio. Pela direita. É diferente. Ou pela esquerda, tanto faz. Ou pela esquerda. Eu testaria... O primeiro o Romero. Mas assim, é importante falar sobre o Ramon. Ele tem a preferência por jogar assim, mas ele não joga sempre assim. Ele se adapta. Né? No Vasco ele jogou no 4-2-3-1, no Corinthians, eu lembro o jogo contra o Inter, aquele jogo do ano passado, que é o gol do Ricardo Matias, 2-2. Ele começa no losango, faz o gol até com o Yuri Alberto, começa o jogo, 1-2 minutos, e depois o Inter toma conta do jogo. E ele muda. E aí ele muda para um 4-2-3-1, abre o Yuri Alberto para marcar o Bernabé. E a partir daquele ele controla o jogo. O Inter chega a empatar, aí ele faz o 2-1, que é um pênalti até, e o Corinthians joga muito melhor que o Inter. O empate do Inter é uma jogada que o Fernando começa, uma triangulação, gol do Thiago Maia, eu acho, não é? Ricardo Matias, de letra. Não, esse é o segundo, o primeiro. O primeiro é uma troca de passe, o Inter vai envolvendo. E aí depois ele muda pro 4-2-3-1, ele traz o Yuri, sem mexer em nomes. Ele tava naquele jogo... O Bernabé, eu acho, não é? Chuta de fora da área. Desvia. Passa por cima do Hugo. E aí ele traz, ele sai do losão que tinha Depay e Yuri Depay e Yuri na frente e o Garro de 10. Ele traz o Yuri pra direita, tira o Carrijo do tripé e abre na esquerda. Isso. Ou bota o Carrijo na esquerda, aí fica com o Garro de 10 e o Depay de 9.
E no volantes, 4-2-3 O Ranieri, não era? era o Ranieri e o Bidon, se não me engano. Pode ser o Charles. Ele começa com o Charles, mas É. depois o Charles perde posição. E aí ele muda, quando ele faz essas duas linhas de 4 pra defender, ele melhora o Corinthians faz o gol, que é num pênalti até meio que o Inter reclama e tal, mas foi pênalti do Thiago Maia, bate no braço do Thiago Maia. Mas o Corinthians tá muito melhor que o Inter. E na reta final o Inter vai pro tudo ou nada, ali o Roger bota um monte de atacante e empata o jogo. E ele chegou em alguns momentos jogar com 3 zagueiros. Qual é que é o grande problema? Por que os times não jogam mais no 4-4-2 em Losango? Quase ninguém joga futebol mundial. Porque tu deixa os lados da É muito difícil marcar pelo lado. Então, quando tu consegue te impor, ter a bola, como o Corinthians teve em muitos momentos, tu controla o jogo. Ou como o Flamengo. Ou como o Flamengo. Como foi campeão É que esses em caras- 22. É que Isso, esses era o caras do Losango, esses dois também. da ponta, esse aqui vira com o parceiro do atacante. Isso. E esses aqui, rapidamente, tem que... Ajudar os Ajudar laterais. os laterais. É muito difícil. Então, quando o Corinthians era empurrado para trás, tinha muita dificuldade. Então, ele fazia essa variação de, em algum momento, abrir um atacante pelo lado. E, em outros momentos, ele foi jogar com 3 zagueiros. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil, ele bota 3 zagueiros para ter linha de 5 para ganhar amplitude. Não dá certo, é o jogo do 3-0 lá, né? O Corinthians acaba perdendo. Mas ele fez contra o Flamengo no Brasileirão e fez em alguns jogos assim. Esse é um ponto, porque se tu vai ter... E ele mexe, assim, no meio do jogo. Se tu vai ter um Losango com 2 atacantes, vai ser Carboneiro e Borré. Vocês vão marcar a saída. E o Alan Patrick vai ter que voltar para fechar a linha de 4. Não, isso ele não vai fazer. Esquece. O Então, que ele pode é uma fazer é o dificuldade Carboneiro muito voltar grande. pelo lado. Por isso que a minha Carboneiro ideia fazer de fazer o fechar. Romero volante, que tu ganha fluidez na saída de trás, ela se torna impossível, porque tu vai ter Carboneiro, Alan Patrick e Romero. Não, o Carboneiro vai ter que começar a marcar. Ou vai sair do time. Aí eu não sei, pode jogar com o Matias e o Borré de segundo atacante, o Borré Pode, se mexendo mais. pode. Aí tem um centroavante. Ou vai fazer o 4-2-3-1 e aí. Mas eu acho que o 4-2-3-1 nesse elenco do Inter aí, tu enfraquece demais, porque tu vai ter só 2 meio-campistas atrás do Alan Patrick. Tem que ser com 3 zagueiros. Ou 3 então. zagueiros. É, Que daí mas seria o ele é um cara que... 5-3-2. Esse é outro ponto. Ele é um cara que se adapta. 4-3-5-2, 5-3-2. Ele se adapta muito. E ele não mexe tem uma ideia. muito. Ao contrário do Zubeldia. O Zubeldia tem uma ideia e é focado. Ele é muito. Ele é meio Abel style. É. Sabe tentativa e erro? O Abel monta um time, daí não deu certo, monta outro, não deu certo, daqui a pouco encaixa, tá, vai assim. Não tem uma ideia programada. Por isso que a entrevista E com o tem- Ramon, ela é. Como é que tu vai jogar? Não sei, meu amigo. Depende. E outra, ele é um cara de comando de vestiário. Ele é um. Cara, ele é old school. O Inter trouxe um. O Inter trouxe. Tu cita o exemplo do Luxemburgo. Eu citaria o Mano Menezes. Não. É que eu falei pra ti, o nome- muita retranca daí. O nome Nós estamos falando de atual. treinador de elite, que foi top no país. Luxemburgo, Mexeu com ele agora. Abel, Filipão, mano, eles nunca foi o top. Mano gente. Menezes treinou a seleção brasileira. Não, mas treinou porque era amigo do André Sanches. Tem nada a ver com Dorival competência. também treinou. O André Nunca- Sanches era amigo de quem? Nunca os times do Mano Menezes foram times Não, que mas- encantavam, Não, que tiveram eu- grande eu- futebol. O tudo River eu- tinha não, do não, Gajardo, eu do concordo Ramon. contigo. Concordo contigo. O Não, River jogava. O Cruzeiro do Mano jogava bem. Mas assim, eu concordo contigo. Acho que Mata-mata, faltam né? ideias. Mata-mata horroroso. Mas ele foi. Era bom pra não matar Mas mais. ele jogava sem foi bola. técnico da seleção brasileira. Mas mas o Dorival foi da também. seleção brasileira, aquele Vazaroni Não, foi da Dorival- seleção brasileira. Dorival foi num O outro- Carlos um Alberto, pouco mais o recente. foi também, fala pra ele Dunga agora. nunca foi treinado, treinou a seleção brasileira. O Falcão nunca treinou, Não, mas treinou a não seleção podemos tirar o brasileira. mérito dele. O Carlos Alberto Silva treinou a Algum seleção mérito brasileira. diferente. Aquele cara do São Caetano lá, como é que deu no repórter, como é que Jair ele Pisselli. treinou a seleção brasileira. O Pode- Ricardo Rocha treinou a seleção brasileira, Ricardo Gomes. Não treinou, não. O Minelli lá, o Cari, como é que é o Altuari. Micali lá, que treinou a seleção Micali, brasileira. mas sub-20. O Ramon Menezes treinou a seleção brasileira contra o Sub-20. Marrocos. Não, o Menezes treinou a mas é seleção interino. brasileira. Interino. Tava só esquentando o lugar. Só pra Tem encerrar. alguém para distribuir colete. Queria trazer só rapidamente as passagens dele pelo Corinthians e Vasco, é muito rápido mesmo. No Corinthians foram 60 jogos, então ele consegue aquela sequência de 9 vitórias consecutivas. Esse é o grande trabalho dele, do Vaga no Corinthians. G8, né? Só que acaba caindo nesse ano agora na Libertadores, nas preliminares, e depois é campeão paulista. 21 dias depois do título paulista, ele é demitido após um 2-0 contra o Fluminense. Sendo criticado pelo Depay. Esse é uma das Tu tem esse ponto, tretas, tem essa né? fala aí? O Depay, ele critica o desempenho da equipe. E a forma não de peguei jogar. as aspas. E a forma de jogar. Jogamos, como é que é? Nosso time joga 50 metros distante, isso não é futebol. Isso não é time futebol. muito espaçado. É, E esse logo é um depois ponto. dessa crítica, ele foi mandado embora. Mas ele já era para ter caído em fevereiro. Certo. Quando ele cai pro Guayaquil. O quando título ele cai, paulista dá uma sobrevida pra ele. revitalização. É que daí vem a semifinal do Paulista e ganha do Santos? Não, o Santos não passa pra... Ele É o ganha Santos, do né? Palmeiras e do Santos São com o Neymar. Paulo. Santos do Neymar. O Neymar que não joga. Não joga. E ele ganha do O Diego Neymar Palmeiras e do São chora. Paulo. É, Ele ganha do Palmeiras e do São Paulo nesse Paulistão. exatamente. Ganha. Não, e do Palmeiras, Campeão. assim, ele não perdeu pro Palmeiras no Paulistão. Ele empata o primeiro jogo. Ganha Ele no ganha Allianz na Parque. final no Allianz Parque. Ele Ganha no Allianz Parque e fora. segura o empate em casa com a menos, que o Com o zagueiro Depay o subindo em Félix cima ali Torres. da bola. Né? O Isso. Depay subindo em cima da bola. Só Fecha isso o que ele pau fez. lá. Tá. E fecha o pau. E no Vasco teve Fecha treta. o pau. No Vasco, ele consegue também o Nova Barrar,
né? E Você já faz pro Inter hoje, ele vai chegar trazendo Pode todo ser. Inter como Libertadores. Foi no ano que o Santos cai, que o Santos inacreditavelmente começa a perder todos os jogos e cai. Bahia e Vasco escapam. E no ano seguinte ele cai depois de um 4-0 que ele sofre em casa pro Criciúma, do Bolassi. E aí tem uma treta. O Vasco anuncia no Twitter: em comum acordo, encerramos o trabalho de Ramon Dias e Emiliano Dias, não sei o quê. E aí, depois, o Ramon Dias e o Emiliano Dias emitem uma nota que foram surpreendidos pelo Twitter. Foram demitidos pelo Twitter, então ficou uma guerra de versões. Então, as duas tretas que ele teve, tanto no Corinthians quanto no Vasco. O que se diz é que ele é um cara, embora a comissão seja grande, ele é um cara centralizador nas decisões, nas principais decisões. Não conversa muito com o entorno, os funcionários, a comissão mais... a comissão fixa do clube, os funcionários do clube. No dia a dia. Ele no Corinthians tinha essa dificuldade, alguns ele nem sabia o nome de funcionários do clube. E é um cara muito de ele definir o treinamento. Se ele acha que o treinamento do goleiro está sendo de uma forma errada, ele vai lá e se intromete. Luxemburgo, Renato, esse estilo. Ele é um estilo ele é old school. Ele é old school. E de temperamento muito forte. O que eu acho que pode ajudar, assim, quando a gente fala dele, não vou dizer que ele não é um treinador ultrapassado, é o fato de ter o Emiliano, o filho dele, que é uma cabeça nova, que fez curso de treinador recentemente, que prepara os treinos. Né? Jogou? Jogou, não conseguiu ter uma grande carreira. Terminou a carreira aos 28 anos. Mas o que traz, assim, sobrevida para a carreira dele, né? A gente compara, por exemplo, o Luxemburgo. O Luxemburgo ainda acha que o futebol de hoje é o de 95. E ninguém tira isso da cabeça dele. Ele não está aberto a mudar. O Ramon, mesmo que a formação dele seja como jogador, a formação do Ramon como jogador é anos 70. Anos 70, na base do River. Só que ele tem o filho que traz algumas coisas novas, né? Então, isso também... Por isso que ele conseguiu manter a carreira dele. Eu tava fazendo um exercício e... Quem eram os treinadores no futebol brasileiro nos anos 95, 96? Muito bom. Ninguém tá trabalhando mais, né? Levir, Abel Braga, Geninho, Filipão, Luxemburgo, Nelsinho Batista, Antônio Lopes. Ninguém mais trabalha. Os argentinos da época também não. O que era o rival dele no Boca, ali no início dos anos 2000, Bianchi. O Bianchi já largou faz 10 anos. E o Russo tava já? Quem é que tá? O Russo já tava. O Bielsa tá nessa época, né? 96, 97 o Vélez é campeão com o Bielsa. Então o Bielsa segue. Mas o Bielsa sempre foi um cara à frente do tempo. O Bielsa dos anos 90 ele já pensava a cabeça de hoje. Né? Depois o futebol alcançou. E o Guardiola muito das ideias que o Guardiola traz em 2008, elas eram do Bielsa. Mas são pouquíssimos treinadores dessa época que continuam. Então o Ramon ele conseguiu de alguma forma se reinventar muito também pelo filho. O Emiliano deu esse ânimo novo, essa ideia. O Filipão fez isso com o Paulo Turra no final da carreira, né? O problema do Paulo Turra é que os caras não conseguiam parar no mesmo ambiente que ele, os jogadores. Tinha uma dificuldade de relacionamento. O Conexão Copa. Qual é? A gente tratou dele aqui. Né? Falamos, é o D'Alessandro. Né, e como o Ramon Dias é importante na vida do D'Alessandro. E se não me engano, o Emiliano jogou com o D'Alessandro também, né? É possível. O Emiliano nasce na Itália, quando o Ramon jogava na Itália. Ele começa na base, jogar na Itália ainda, e depois ele vem jogar na Argentina e joga no River, né? Chega a ter uma então eles foram companheiros foram contemporâneos. Ramon, ele não jogava nada, o Emiliano, eu imagino. Eu não vi jogar, mas pela carreira que ele tem, assim, de não parar em lugar nenhum. Ele decide aos 28 parar de jogar e virar técnico, mas ele tem uma grande relação com os Dias, tem uma grande relação com o D'Alessandro, né, de confiança, e o D'Alessandro é muito grato ao Ramon Dias e acha que o Ramon Dias é o cara que tira ele de uma situação em que o D'Alessandro sempre foi cabeça quente, né? Sim. No River Plate, no caso dele, de apostar... Cabeção. Ou caliente. Calenton. Esse é um Calenton, o cara que tem... Porque tem Pecho Frio, que é o cara que não enfrenta ninguém, e tem o Calenton, que é o cabeça quente. Tanto é que o D'Alessandro... Tem Pecho Frio? Conhece algum Pecho Frio que não enfrenta ninguém? Na imprensa? Tem uns. Tem. O que mais tem? No Sala tem. Não, que isso? Sala tem. Não. Na nossa equipe não. Mas aí, eu não assim, posso tecer comentários. Aqui não. Aqui nós não aceitamos. Nós chegamos lá e provocamos o cara tem que ver. Mas assim, continua o que tu tá falando do D'Alessandro. Não, e o D'Alessandro, nos primeiros meses como profissional, tem um atrito com o Gadiego, que era campeão do mundo. Sim. No Zaragoza, ele tem um atrito com o técnico, né? E aí o Aimar, que era o amigo dele, tenta apartá-lo da discussão, e ele briga com o Aimar. O D'Alessandro era esse cara mais esquentado. Então ele é muito grato ao Ramon Dias por ter dado a primeira oportunidade para ele.
Vamos adiante? Só E aí rapidamente, entra um não ponto. quer dizer que o D'Alessandro tenha batido o martelo para que o Ramon seja técnico. Foi né? um consenso. Foi um Certamente. consenso da direção. Não fica parecendo que o D'Alessandro manda. Enfim. Mas assim, eu... Ah, uma certamente, leitura, pode ser, né? certamente teve peso. Claro. e, Mas também é o papel, né? Teve peso É, porque tu vai ter no vestiário o teu diretor esportivo que tem uma relação quase de pai Eu e filho acho, com minha o leitura, técnico. tá? Sim. Isso ajuda e o momento que o Inter precisa de um vestiário Unido. unido. Eu acho que... Eu não vejo problema nisso. Então, Não, só- faz parte. enfim. Tu vai trazer um cara da tua confiança. O que eu acho é que isso pode favorecer pro Ramon ter vida mais longa do que os últimos treinadores. Isso é um ponto. Mas eu acho que se lá na frente não der certo, eu acho que se o Ramon tiver que ser demitido, eu acho que o D'Alessandro sai junto. Uma pergunta para meus nobres amigos da bancada. E a relação com a mídia? Vocês acham que o fato dele ser mais velho, o cara já old school, vai cair no agrado e trazer um preparador brasileiro, um preparador físico Não. brasileiro, vai cair no agrado da mídia pampiana? O preparador brasileiro já ajuda pra não encherem um saco com a preparação física do cara. Será que ele tem a chave da academia? Tem que ver se os caras fazem... Aliás, poderíamos falar sobre isso. Internacional. Eu sei que não é o tema esse, mas o Inter não tá correndo bem, né? A preparação física do Inter não tava boa. mas- Era com o Paulo Paixão. Ele não tava bem. Desculpa, com todo respeito ao Paixão, a trajetória do Sabe Paixão, que o Inter não tava bem fisicamente. Sabe o que eu acho que o Ramon Dias ganha nisso? Porque o primeiro nome colocado foi o Zubeldia. E aí esse era muito mais longe daquilo que a gente conhece, porque o Zubeldia teve um trabalho aqui só, né, Sim. no São Paulo. E tem uma questão de E aí tu vai com o perfil, né? Ramon Dias, não, tudo bem, esse já conhece mais. Mas nós vamos Embora o aceitar, Ramon Dias no seja do inconsciente, enfrentamento. concordo. Embora seja do No enfrentamento, mas o inconsciente acho que vai ser mais Zubeldia... aceito. Mas nós vamos aceitar que depois de um jogo que o Inter perdeu no Beira-Rio, por exemplo, vai o Emiliano da entrevista? Porque às vezes ruim. acontece. Tem É. jogos que não vai o Ramon. Se o Léo fizer uma crítica nisso, nunca fez uma crítica quando o Tite ia lá com o Clebinho, com o César Sampaio, com o Matheus Bach, o Léo nunca fez uma crítica E sobre às vezes, e normalmente Mas os dois vão juntos mas e é- tem Não é? É que o protocolo da FIFA prevê o técnico, o assistente e o jogador. Tá. Mas o Tite ia lá e o cara perguntava, Tite, como é que Mas foi o não- time? Aí vai o César Sampaio. O Tite não vai tem- contar. Não. É que não. Ninguém que ouviu. O Tite, por uma gestão De do comissão técnica, grupo do grupo, dele, né? Tá. ele levava. Corpo E técnico. outra, não era sempre o Kleber. Não, ele E mudava. não era, ele É que mudava. às vezes o Matheus Bach era da entrevista. Não, eu quero É. ver o Tite, cara. Mas assim, mas aí uma pergunta, duas, ele respondia. No caso do Emiliano e do Ramon Dias, tem dias que é o Emiliano. Tem Só o que ser Emiliano. Emiliano. Só o Emiliano. Entendeu? Entendi. É uma outra cultura, é um outro ponto de vista. A gente está preparado para isso? Acho que não. Porém, se viesse o Zubeldia, aí... Ia ser confronto Cara, direto. o cara que vende pipoca no Beira-Rio Ia ia ser ficar legal. rico porque era pegar a pipoca e ficar assistindo. O curioso da vinda do Ramon é estreia contra o Juventude com 2 treinos, né? Treina na quinta e na sexta. E depois ele pega o Corinthians. Duas em casa. Que ele Corinthians conhece e tão Botafogo. bem o Corinthians. É, Corinthians e E o Botafogo. em Botafogo, sequência. ele foi o primeiro Foi clube o dele aqui. técnico por um tempo ali, né? O Botafogo que estava desfalcado contra o Grêmio, mas eu ainda acho que o Botafogo vai pegar G4. Eu acho que o Não, Botafogo... É, Gente, cara, o time é bom, time. Eu O time do- tentei o time do Botafogo estabelecer é muito bom, esse, cara. É bom. Eu tentei estabelecer esse debate no outro programa que eu participo aqui na rádio No Deu Liga? e a gente não conseguiu avançar. O que joga a dupla Arthur e Vitinho pela direita. É. Não, A ordem, Entrosados. o entendimento para saber quando O um Marlon vem pra Freitas. dentro. Marlon Freitas o é muito lançamento bom do Marlon volante. Freitas dá no gol. esse Botafogo, Tá louco. esse Botafogo estava sem 13 jogadores. Metade do grupo. É. E perdeu o 14º durante o jogo. O passe do Marlon Freitas pro gol, O Alex Telles? que começou cedo, né? O Alex Telles tem só 32 anos. É. Como ele tá E com foi o- dificuldade foi física lesão, pra né? jogar. Muita Foi o lesão, joelho, ele que sentiu Joelho? desconforto no joelho. Uhum. E o Cuiabano, o Grêmio não usou o Cuiabano. É. Mas Bom, assim, volta. o Vai. Botafogo Voltamos. estava sem 13 jogadores. Vamos lá, alguns já vão jogar mais. O goleiro, o Bento 16. Neto, Neto. o Neto, Mas os três o ali, Bastos, O Ramos quer terminar o programa. É. o Bastos, Estão passando, Léo. o Bastos, que tá Bastos, fora um Bambolão. tempão. Mas ele estava sem Savarino, Montoro, Joaquim Correa, Danilo, Santi, volante, Rodrigues, Santi Danilo. Rodrigues. 13 jogadores e o Grêmio conseguiu empatar num pênalti que encontrou no final do jogo. É um Então time... isso mostra Um time bom. a distância. Sabe que mesmo quem não admite que a gente tá certo quando a gente fala que mudou o futebol brasileiro, quando as pessoas comemoram, o Grêmio empatou com o Botafogo na arena e acharam, todo mundo se achou maravilhoso. Ó, o Grêmio fez um bom jogo, o Grêmio competiu, o Grêmio buscou O empate. Botafogo- Essa é a diferença. Cara, Nós estamos Botafogo- achando de empatar em casa contra esses times bons pra Grêmio. O David Ancelotti não, Antigamente ia ganhar. o David Ancelotti não fez as Esporte, né? É. Sim, mas há 2 anos ou 3 atrás tu pegava o Flamengo aqui, tu tinha que ganhar. Agora tu já tá É, achando é bom verdade. empatar. O Não, Da- empatou em casa. O David Ancelotti não fez as trocas porque ele não tinha gente pra colocar, ele tinha só meninos no banco. Uhum. E mesmo assim o Grêmio pariu uma bigorna
pra empatar. Pra empatar. Ah, o Grêmio tinha desfalque, mas não eram 13, né? É. Não eram 13. Vamos avançar aqui? Vamos encerrar. Então, vamos encerrar. O Ramon, esse elenco do Inter que o Ramon recebe, se ele acho que vai ficar pro ano que vem, o Inter vai ter muita coisa pra mudar, né? O Inter tem muito jogador que vai... O time do Inter de 26 tem que ser muito diferente do 25. O Inter enfraqueceu demais. Quem tiver uma representação de vassouras, encosta no Beira-Rio que tu vai fazer a tua vida, porque a vassoura vai comer em dezembro. O Mercado mesmo, que é o jogador desse elenco que trabalhou com o Ramon no River 2014, era lateral na época. Acho que o Ramon, o Mercado deve se aposentar no final do ano. Talvez fique para ser aquele cara de comando de vestiário, de grupo, que vai jogar uma que outra partida. É, mas... Tu precisa ter esse jogador. Ser. O cartógrafo, por favor. Como é que é, Bertoncello? Como é que é, Bertoncello? O Tigrinho. Ah, me deu alegria ontem, não foi? Vem, o Vitor Roque. Aliás, assim, ó, o Vitor Roque, ele foi comprado pelo Palmeiras por 25 milhões de euros. Caríssimo. Euros. Caríssimo. E você claro que o Grêmio pagou na Arena, não é? A gente falou que o Vitor Roque enfrentou o Corinthians do Ramon Dias. E não fez nenhum gol, jogou mal. O Vitor Roque tava nas finais. Só que assim, tem que ter calma com ele, né? Então quer dizer que o Ramon sabe como parar o Vitor Roque? Pode parar o Vitor Roque. Mas... O Vitor Roque, ele começa numa sequência assim de 10 jogos e não marca nenhum gol. Claro que tem que ter calma com ele, só que com um cara que tu paga 25 milhões de euros... mas é que não existe tem um X nas costas dele, né? Não, mas é que não existe um botão no futebol. Eu sei, mas assim, a cobrança tem que existir, ele é muito caro, né, Léo? O Vitor Roque foi ao Barcelona. Foi. Chegou no Barcelona bagunçado. Do Xavi. Aí o Xavi tinha pedido, mas chegou na hora depois que não pediu, era uma disputa política. Separou. Teve um conflito com a mãe seríssimo, que agora está inclusive nas colunas, né, do Léo Dias. Fofocas. Fofoca e pesado. Vocês ouviram o áudio da briga dele com a mãe? Cara, é pesadíssimo. Tá voltando, foi pro Betis, não jogou. Não conseguiu desempenhar no Betis, que é um ambiente menor. O Antony, por exemplo, recuperou a carreira no Betis. Sim. O Vitor Roque não conseguiu. Aí vem pro Brasil, toda uma transformação, uma mudança. Ele é um menino, ele tem 20 anos. Sim. Então tem que dar tempo. Só que demorou muito, né? Foi muito caro, né? Não é muito. Vocês estão falando desse rapaz, de clubes ele não fez gol. Desse rapaz. É que não é muito. Mundial né? de clubes eu não participei da reunião de pauta, não concordo com esse rapaz, não tinha que falar sobre o outro, Flaco. É que a gente já falou craque dele. desse time é o que Flaco. no episódio 20... Foi no 20 a gente falou dele. Flaco, o Flaquito estará na Copa no ano que vem. Não vai. Vai estar sim. Reserva. Vai. O Flaco ontem... Ele não tá jogando centroavante, viu? O terceiro gol... Ele é o Fernandão no Inter. Baita... Meu Deus. O terceiro gol, Mesmo o giro que ele dá, em cima do zagueiro do Palmeiras, depois finaliza, até tem um desvio do River. Cara, é uma jogada assim enorme de jogador, grandíssimo. Tá jogando muita bola. Ele tá jogando como o Fernandão jogava no Inter. O Inter jogava com o Fernandão e Sobis. Ou o Yarley, ou o Pato. Ou tinha um atacante aposentado e o Fernandão era um 8,5. Mas aí, lembra que eu falei antes sobre o Ramon ser um Abel no estilo de mexer... Lembra que na final de Libertadores, o Inter jogava no 4-4-2 Losango no jogo da ida. Ele perde um jogador expulso, o Fabinho. A mudança dele pro jogo do Beira-Rio entra o Índio zagueiro. O Abel era muito aleatório, cara. Tu nunca imaginava. E o Ramon é isso. O Ramon vai ter sexta-feira, véspera de final de semana, que a gente já vai fazer ideia do esquema que o Inter vai jogar. A última passagem dele, que ele joga contra o Boca, aqui o lateral colombiano, Fabra, faz o jogo da vida dele. Sim. Tem um corredor. No jogo de Buenos Aires ele consegue equilibrar o time, fechar aquele Ele bota o D'Alessandro como meia-direita naquele jogo. O forte no Boca tinha era as subidas do Fabra, lateral esquerdo, e o Vija, ponta esquerda. E ele coloca o D'Alessandro com 45 anos a marcar o setor do Fabra. O Fabra passava de moto. Ganhou. Não, perdeu? Ele perdeu. Depois. Aí lá na Argentina ele bota o cara pelo lado pra marcar. Acho que vai... Era o Heitor. Aí o Moledo marcando o Fabra. Lembra que era um jogo com chuva? E aí os caras... Obviamente, toda hora o Vija passava pro Heitor e o Moledo dava carrinho, o Moledo dando tesoura no meio da água, na poça d'água, levantava o Vija. Coitado do momento aqui. 1-0 gol do Tevez. Exatamente. Tirou a camiseta, homenagem pro Maradona. Aliás, o dia que o Maradona falou, só pra ter, eu sei o que o jogo, Ramos, inclusive, foi adiado, né? Eu sei que o Ramos quer terminar, mas só pra contar uma historinha do Emiliano com o Maradona. Porque o Emiliano contou sobre isso. Ele cresceu numa casa que o pai dele não se dava com o Diego Armando Maradona, o maior ídolo do país. E ele dizia, eu idolatrava o Maradona, só que meu pai não podia saber. E aí tem um dia que ele conhece o Maradona, ele já adolescente, ele conhece o Maradona, pede um autógrafo e tal, assim, meio que escondido do pai. Porque ele não podia dizer em casa que era fã do Maradona. Espetacular. Sei que nem o filho do moleque queria torcer pro River. Não pode. Jamais vai torcer. Imagina, cara. Assim como a gente torce para que termine logo e não percamos os nossos empregos, porque a produção é da Janaína Ville. E do Rafael Ramos. Obrigado, Ramos. Ramos tá feliz? Aprova o dia, sim ou não? Aprovou. Leandro Carvalho é o responsável pela técnica, distribuindo o jogo, hein? Só carteando o jogo. Verdade. E o Gabriel Carvalho? O Gabriel Carvalho é o nosso Paulo Fraga, tá voando. Tá voando. Pô, ainda tinha o Gabriel Carvalho.
Tá, mas eu consegui fazer o gancho mesmo assim, eu Vai. salvei ele. Ah, entendi. E do Rafael Lindemann. E o Luiz homem Otávio? Das picapes. Será que o Ramon Pastor. Dias vai chamar o Luiz Pastor. Otávio de pastor? Ele, pastor. É. O Roger dava uns migué, né? O Roger disse, não, eu pedi pro pastor encostar no Fernando pra ele seguir os passos do Fernando e aprender a jogar de 5. Cadê aí? Aí E aí quem joga o joga o Richard. Ronaldo e Joga o o Richard. É, mas o pastor não aprendeu, porque ele, né, passe é uma dificuldade, né? O pastor faltou algumas aulas. O pastor vai Mas jogar vamos no lá, Goiás que daqui tá a pouco. terminando. Serra, vai. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida. Deixe as 5 estrelas. 5, ó. 5. Que nem o Brasil. O Isso. Brasil é penta. Quem mais é penta? Argentina é penta? Não é. Não, então não é Argentina, é Brasil. E ative, Bertoncello. O sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no E ar. também deixa o teu like na transmissão do Mapa da Copa no YouTube. Né? Deixa o likezinho. Likezinho, compartilha, Assina o canal de GZH, comenta. compartilha, comenta. Isso. Olha, ó, como tá Fez fazendo isso. ali, ó. Como tá mostrando na tela, ó. A gente tá, pra quem tá nos vendo no YouTube, dá o cliquezinho ali, te inscreve, né? Curte. E aí fica esperando, porque toda semana tem um episódio novo do Mapa da Copa. E na semana que vem nós estaremos de volta com... Já temos a pauta? Vai ser o Racing ou o Thiago Nunes, se o Thiago Nunes passar pelo São Paulo. Nesta vai ser o quinta-feira. Racing. Estamos gravando na quinta-feira. Se for o Thiago Nunes... Thiago Nunes meteu Ele uma deu. foto uma vez num jogo em Santa Maria com uma torcida organizada. Um abraço, Thiago. Tchau. Tchau.